Alguma vez deu por si a olhar para um frasco teimoso na cozinha e a pensar: onde foi parar aquela força que eu costumava ter nas mãos? Ou talvez tenha sentido aquela pontada de desapontamento ao não conseguir acompanhar o ritmo dos netos no parque, sentindo os músculos a queixarem-se mais cedo do que o coração gostaria. Esta perda de força, esta sensação de que o nosso corpo já não nos obedece como antes, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Sentimos-nos frustrados, talvez até um pouco invisíveis. Vemos anúncios de pós de proteína caríssimos, com promessas de rejuvenescer os músculos, mas muitas vezes acabam por nos dar apenas problemas de estômago e uma carteira mais leve. E se eu lhe dissesse que a solução pode não estar num frasco com um rótulo complicado, mas sim numa lata simples, num alimento humilde que os nossos avós já comiam? Um alimento tão poderoso que consegue ativar a construção muscular de uma forma que muitos suplementos apenas sonham. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar outros hábitos e alimentos simples que podem devolver-lhe a força, a vitalidade e a confiança para viver a vida em pleno. E peço-lhe que fique comigo até ao fim, porque o último conselho que vou partilhar não se come, mas pode ser o mais transformador de todos. Vamos então mergulhar diretamente no coração da nossa conversa, neste alimento que promete tanto. Sei que a sua curiosidade está aguçada. Estará a pensar em frango, em bifes de vaca ou talvez em algum peixe exótico. Mas a verdade é muito mais simples e, felizmente, muito mais acessível. Estou a falar da modesta, mas incrivelmente poderosa sardinha. Sim, a sardinha em lata, aquela que encontramos em qualquer supermercado. Antes que descarte a ideia, dê-me um momento para lhe explicar por que razão este pequeno peixe é um gigante quando se trata de construir e manter os nossos músculos fortes depois dos 60. O grande problema que enfrentamos com a idade chama-se sarcopenia, um nome complicado para algo simples: a perda de massa e força muscular. Isto não afeta apenas a nossa capacidade de abrir frascos, afeta o nosso equilíbrio, aumenta o risco de quedas e fraturas e rouba-nos a independência. Para combater isto, precisamos de duas coisas: exercício de resistência, claro, e o tijolo fundamental para a construção muscular, a proteína. Mas nem toda a proteína é igual. O nosso corpo, especialmente depois de uma certa idade, precisa de um tipo específico de sinal para começar o processo de construção muscular. Pense nisso como uma chave que liga a ignição de uma fábrica. Essa chave é um aminoácido chamado leucina. É a leucina que diz aos nossos músculos: atenção, chegou o material de construção, é hora de começar a trabalhar. Os pós de proteína caros são, na sua essência, apenas doses concentradas destes aminoácidos, especialmente da leucina. O que talvez não saiba é que a sardinha está absolutamente carregada de leucina de alta qualidade. Uma única lata de sardinhas pode fornecer uma dose de proteína tão eficaz para estimular o crescimento muscular como uma dose de um batido de proteína. Mas as vantagens não ficam por aqui, vão muito para além disso. As sardinhas são uma das melhores fontes naturais de ácidos gordos ômega 3. Provavelmente já ouviu falar dos ômega 3 para a saúde do coração e do cérebro. E isso é verdade. Mas para os nossos músculos, eles são igualmente cruciais. A inflamação crônica de baixo grau é um dos inimigos silenciosos da nossa saúde à medida que envelhecemos. É ela que causa muitas das dores nas articulações e rigidez que sentimos. Esta mesma inflamação também interfere com a capacidade dos nossos músculos de se repararem e crescerem. Os ômega 3 são anti-inflamatórios potentíssimos. Ao consumir sardinhas regularmente, não está apenas a dar aos seus músculos os tijolos para construir proteína e leucina, está também a criar um ambiente menos inflamado para que essa construção possa ocorrer de forma eficiente. É como tentar construir uma casa num pântano versus construí-la em terreno firme. Os ômega 3 secam o pântano. E ainda há mais. As sardinhas são um dos poucos alimentos que são naturalmente ricos em vitamina D. A vitamina D é essencial para a absorção do cálcio e para a saúde dos ossos,
mas estudos mais recentes mostram que ela desempenha um papel direto na função muscular. Níveis baixos de vitamina D estão diretamente associados a uma menor força muscular e a um maior risco de quedas. Ao comer a sardinha inteira, com as suas espinhas minúsculas e comestíveis, está também a consumir uma dose fantástica de cálcio. Portanto, numa única lata, tem a proteína para construir o músculo, o ômega 3 para proteger o músculo e a vitamina D, e o cálcio para fortalecer os ossos que esses músculos suportam. É um pacote completo de força e vitalidade. Agora, a parte prática. Como integrar este superalimento na sua vida sem se fartar? A beleza da sardinha em lata é a sua versatilidade. A forma mais clássica e talvez a mais deliciosa é numa simples fatia de pão de boa qualidade, talvez com um fio de azeite e uma rodela de tomate ou cebola. É um almoço rápido, nutritivo e profundamente satisfatório. Mas podemos ser mais criativos. Experimente esmagar as sardinhas com um garfo, misturar com um pouco de salsa picada, sumo de limão e talvez uma colher de iogurte grego para fazer uma pasta deliciosa para barrar em tostas ou usar como recheio de sanduíches. Pode também desfazê-las e misturá-las num molho de tomate para um prato de massa rápido e incrivelmente nutritivo. Ou que tal adicioná-las a uma salada rica, com feijão frade, pimento, cebola roxa e um bom vinagrete? As possibilidades são imensas. Um conselho importante: quando comprar, opte sempre por sardinhas em azeite virgem extra ou em água, em vez daquelas em óleo vegetal. O azeite acrescenta ainda mais benefícios para a saúde. E quanto à frequência? Tente incluir sardinhas na sua alimentação 2 a 3 vezes por semana. É uma meta realista e suficiente para começar a sentir os benefícios. Não precisa de ser todos os dias. Lembre-se, a consistência é mais importante do que a quantidade esporádica. Mas as sardinhas, por mais fantásticas que sejam, funcionam ainda melhor quando têm os parceiros certos. A força não vem de um único alimento, mas de um estilo de vida e de uma dieta equilibrada e inteligente. Pense no seu corpo como um jardim. As sardinhas são uma semente maravilhosa, mas para essa semente florescer, precisa de boa terra, de água e de sol. Por isso, vamos falar de outros alimentos e hábitos que vão potenciar o efeito das sardinhas e ajudar a construir um corpo mais forte e resiliente. O nosso segundo herói nutricional é outro tesouro da nossa cultura, muitas vezes esquecido ou relegado a um simples petisco de esplanada. Estou a falar do tremoço. Sim, o humilde tremoço. Este pequeno legume é uma verdadeira potência de proteína vegetal. Para quem procura alternativas à proteína animal ou simplesmente quer variar, o tremoço é uma escolha excepcional. Uma porção de tremoços contém uma quantidade de proteína comparável a um bife, mas com a vantagem adicional de ser riquíssima em fibra. A fibra é fundamental para a saúde intestinal, que, como sabemos hoje, está ligada a praticamente tudo no nosso corpo, desde o nosso humor até ao nosso sistema imunitário. Uma boa digestão significa que estamos a absorver melhor todos os nutrientes dos alimentos que comemos, incluindo a preciosa proteína. Além disso, a fibra ajuda a manter-nos saciados, evitando que petisquemos alimentos menos saudáveis entre as refeições. Os tremoços são o snack perfeito. Em vez de ir buscar uma bolacha ou um bolo a meio da tarde, tenha um pequeno prato de tremoços. É fácil, não precisa de preparação e vai dar-lhe energia sustentada e proteína de qualidade para alimentar os seus músculos. Pode também adicioná-los a saladas para lhes dar mais substância e um impulso proteico. A seguir na nossa lista está um alimento que durante anos foi injustamente diabolizado: o ovo. Felizmente, a ciência já veio repor a verdade. O ovo é uma das fontes de proteína mais perfeitas da natureza. A sua proteína tem um altíssimo valor biológico, o que significa que o nosso corpo consegue utilizá-la de forma extremamente eficiente para construir e reparar tecidos, incluindo o tecido muscular. Os ovos são também ricos em vitaminas e minerais essenciais, incluindo a colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e a função nervosa, algo que se torna cada vez mais importante à medida que envelhecemos.
O medo do colesterol dos ovos já foi desmistificado para a maioria das pessoas. Para a maior parte de nós, o colesterol que comemos tem pouco impacto no colesterol do nosso sangue. Os verdadeiros vilões são os açúcares e as gorduras processadas. Começar o dia com 2 ovos, seja mexidos, cozidos ou numa omelete com espinafres, é uma das melhores coisas que pode fazer. Dá ao seu corpo uma dose de proteína de alta qualidade logo pela manhã, o que ajuda a prevenir a degradação muscular ao longo do dia e a manter os seus níveis de energia estáveis. Agora, não basta apenas comer os alimentos certos. É igualmente importante pensar em quando os comemos. E isto leva-nos a um hábito crucial: distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de fazer uma refeição principal muito rica em proteína, geralmente o jantar, com um grande bife ou um peixe assado, e refeições mais leves e com menos proteína durante o dia. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de utilizar a proteína para a construção muscular de uma só vez. Se lhe dermos uma dose maciça de proteína, ele vai usar o que precisa e o resto pode ser convertido e armazenado como gordura ou simplesmente excretado. É muito mais eficaz dar ao corpo doses moderadas de proteína em cada refeição. Pense nisso como regar uma planta. É melhor dar-lhe um pouco de água de forma consistente do que despejar um balde inteiro de uma só vez. A maior parte da água do balde vai escorrer e não será absorvida. O mesmo acontece com a proteína. Em vez de um pequeno almoço só com pão e café, adicione um ovo ou um iogurte grego. Ao almoço, em vez de um prato só de hidratos de carbono, certifique-se que inclui uma porção de peixe, como as nossas sardinhas, ou leguminosas. À meio da tarde, em vez de um doce, coma um punhado de tremoços ou frutos secos. E ao jantar, uma porção de frango ou peixe do tamanho da palma da sua mão é suficiente. Ao fazer isto, está a manter o sinal de construção muscular ligado ao longo de todo o dia, em vez de o ligar apenas por umas horas após o jantar. É uma mudança simples na estrutura das suas refeições, que pode fazer uma diferença enorme na sua capacidade de manter e até ganhar massa muscular. Agora que temos o nosso prato cheio de alimentos poderosos como as sardinhas, os tremoços e os ovos, e já sabemos que devemos distribuí-los sabiamente ao longo do dia, há um último ingrediente. Este é o ingrediente que prometi no início, aquele que pode ser o mais surpreendente e, arrisco dizer, o mais crucial de todos. É um ingrediente que não se encontra em nenhum corredor de supermercado, nem em nenhuma receita. Este ingrediente é o descanso. Mais especificamente, uma boa e reparadora noite de sono. Pode parecer contraintuitivo. Falamos tanto sobre o que comer e sobre a importância do exercício para construir músculo, que nos esquecemos da parte mais importante do processo. Os nossos músculos não crescem enquanto estamos a levantar pesos ou a fazer uma caminhada. Eles crescem enquanto estamos a descansar. É durante o sono profundo que o nosso corpo faz o trabalho pesado de reparação. Quando nos exercitamos, criamos microlesões nas nossas fibras musculares. É o processo de reparação e reconstrução destas fibras que as torna mais fortes e maiores. E a maior parte deste processo mágico acontece durante a noite. Durante o sono, o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação de tecidos. Se não dormirmos o suficiente, ou se a qualidade do nosso sono for má, estamos a roubar ao nosso corpo a oportunidade de colher os frutos do nosso esforço e da nossa boa alimentação. É como contratar os melhores pedreiros e comprar os melhores tijolos para construir uma parede, mas depois mandá-los para casa antes de eles terem tempo de assentar o cimento. A parede nunca ficará forte. Com a idade, os nossos padrões de sono mudam. É comum termos mais dificuldade em adormecer, acordarmos mais vezes durante a noite ou acordarmos muito cedo pela manhã. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas não tem de ser assim. Priorizar o sono é tão importante como priorizar a nutrição. E há passos simples que podemos dar para melhorar a qualidade do nosso descanso. Crie uma rotina de relaxamento antes de ir para a cama. 1 hora antes de dormir, desligue a televisão, o computador e o telemóvel.
A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um banho morno. Um chá de camomila ou cidreira também pode ser um ritual reconfortante e relaxante. Certifique-se de que o seu quarto é um santuário para o sono. Deve estar o mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em cortinas opacas ou use uma máscara de olhos se houver luz a entrar. Se o ruído for um problema, tampões para os ouvidos ou uma máquina de ruído branco podem ajudar. Tente também ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico interno, tornando mais fácil adormecer e acordar naturalmente. Veja como tudo se interliga de uma forma bonita e lógica. Começamos o dia com a proteína de alta qualidade dos ovos para dar o sinal de partida. Mantemos esse sinal ativo com um almoço de sardinhas nutritivas e um lanche de tremoços. Fazemos o nosso exercício, seja uma caminhada, jardinagem ou alguns exercícios de força em casa. E depois, damos ao nosso corpo o presente do descanso profundo, permitindo que ele use todos esses nutrientes maravilhosos para se reconstruir, para se tornar mais forte. Não se trata de uma pílula mágica, mas de regressar a hábitos simples e a alimentos que os nossos avós já conheciam e valorizavam. Trata-se de trabalhar com o nosso corpo, não contra ele. Lembre-se, nunca é tarde demais para ficar mais forte. Cada pequena mudança, cada lata de sardinhas que adiciona ao seu carrinho de compras, cada decisão de desligar a televisão mais cedo para relaxar antes de dormir, é um passo em direção a mais independência, mais energia e, acima de tudo, mais alegria de viver. O seu corpo é o seu companheiro para toda a vida e merece ser nutrido, respeitado e cuidado com o melhor que temos para lhe dar. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina diária? Ou talvez tenha uma receita especial de família com sardinhas ou tremoços que queira partilhar conosco. Por favor, deixe o seu comentário abaixo. A partilha de sabedoria enriquece-nos a todos. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas como estas para viver a sua melhor vida depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia. Cuide-se, mantenha-se ativo, mantenha-se forte e lembre-se sempre. A idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Até a próxima.